em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância, tá? Então, quando a gente fala sobre preconceito religioso, né, intolerância religiosa, preconceito racial, preconceito sexual, nós estamos olhando para esses grupos sociais, para essas pessoas, de uma forma diferente, porque, na real, né, quando a gente está tratando de preconceito, a gente assume que existe um certo e um errado, compreendem? Se eu tenho um preconceito contra negros, é porque eu assumo que ser branco na sociedade é certo, ser negro na sociedade é errado. Se eu assumo um preconceito contra o público LGBT, é que eu tô falando que o certo é ser heterossexual e o errado é ser homossexual. Então, quando a gente fala sobre preconceito... Caraca, eu não coloquei para gravar a aula. Calma aí, galera. Que droga. Odeio isso. Ah, não. Tava gravando. Uai. Já não sei mais se tá gravando ou se não tá. Bom, deve estar gravando. Ok, não tem problema. Deixa eu ver. Tá gravando. Pois é. Então tá bom. Show de bola. Vamos continuar. Tá dando para entender por enquanto que eu tô falando aí de preconceito? Tá, né? Enfim, então, quando a gente fala sobre preconceito, e aí agora a gente vem para a nossa matéria, né, preconceito linguístico, a gente está assumindo que existe uma forma certa de falar e uma forma errada. E nós já aprendemos, dentro da variação linguística, que não existe essa forma certa e essa forma errada. Existem as duas formas, existem várias formas de falar, que dependendo do contexto, elas serão aplicadas, tá bom? Então, vamos lá. Quem é esse cara aí? Marcos Banho. Marcos Banho é um linguista, ele é professor, doutor, né? E é um linguista, e ele é muito respeitado dentro, né, de letras, dentro da minha área, e ele é especialista em preconceito linguístico, em variação linguística, na verdade, né, e ele tem um livro lançado que chama Preconceito Linguístico, tem outros livros também, então ele é referência para nós, do meio acadêmico, quando se trata sobre variação linguística e preconceito linguístico. Então, o que ele fala pra gente? Então, são duas citações dele aí. É que de todos os instrumentos de controle e coerção social, a linguagem talvez seja mais complexa e sutil. O que ele está falando aí pra gente? Que nós temos muitos instrumentos de controle e coerção social. Quais são os instrumentos? A questão da heteronormatividade, né? Da coerção social em relação à raça, então em relação a gênero, em relação à sexualidade. Todas essas estão muito explícitas para a gente. Nós estamos falando sobre isso o tempo inteiro. Hoje é noticiado, né? O Jornal Nacional traz notícias de preconceito religioso, de preconceito racial. Mas a linguagem, o preconceito linguístico, é o mais sutil, é o mais suave, ele não aparece, e talvez a gente não dê tanta importância para esse preconceito. Mas a gente deveria dar porque ele tem raízes em preconceitos já socioeconômicos, em preconceitos culturais, tá? E nós vamos ver isso mais para frente aí. E aí outra citação dele é que para construir uma sociedade tolerante com as diferenças, é preciso exigir que as diversidades nos comportamentos linguísticos sejam respeitadas e valorizadas. Não adianta a gente falar para ser tolerante dentro de uma sociedade se a gente não olha para os comportamentos linguísticos, se a gente olha para um colega e ainda ri dele falar para mim fazer, e ainda ri do sotaque de alguém do sul, de alguém de Minas, e ainda brincar, zoar de forma pejorativa com a fala de quem mora na roça ou de quem mora né, numa favela. Tudo isso ainda, se a gente fala, precisamos ser tolerantes, nós precisamos também ser tolerantes no ato da linguagem, né, da comunicação. Então, essas são as duas falas do Marcos Banho que eu queria trazer para vocês, duas reflexões. Eu já falei isso em sala de aula com vocês, acho que falei em sala de aula, acho que sim, nas minhas primeiras aulas eu já falo sobre isso, que dominar a norma culta é um tipo de poder, é uma forma de exercer poder sobre os outros, que quando a gente domina a norma culta, a gente se sente superior, e isso se dá muito porque a gente supervaloriza a norma culta, a gente supervaloriza a nossa gramática normativa, né? Então, só um minutinho. Então, quando eu falo que dominar a norma culta é poder, é sobre isso. Quem domina o uso da norma culta exerce o poder sobre aqueles que não a dominam,
Então, quando a gente está falando aí sobre pessoas que não dominam a norma culta, a gente incute sobre essas pessoas erros gramaticais, né? Nós vamos apontar e falar, você errou, mas você errou o quê? Você não aplicou a norma culta, mas o conteúdo, a comunicação não foi feita. Será que é realmente um erro? Será que a gente pode interpretar como erro? Ou quando a gente fala assim, você errou porque não está de acordo com a norma culta, ok. Né, mas você errou só isso, sem contextualizar, sem mostrar para o outro o porquê você está apontando esse erro, compreendem? E aí a gente vê... Ai, gente, tô com muita alergia, desculpa, eu vou ficar coçando meu nariz. A descrição com base no modo de falar dos indivíduos é encarada com muita naturalidade na sociedade brasileira. Os erros de português cometidos por analfabetos, por exemplo, ou semi-analfabetos, pobres e excluídos, são criticados pela elite, que disputa quem sabe mais em nossa língua. Percebam que aí há uma disputa de classe social também, né? A elite é aquela que domina a norma culta, enquanto que os analfabetos, pobres e os excluídos são aqueles que não a dominam e que por isso erram, né? Não conseguem usar a norma culta. Trouxe aí o livro que eu falei com vocês, do Marcos Banho, chama, né, Preconceito Linguístico. Segundo ele, não existe uma forma de falar, a gente já conversou sobre isso. O conhecimento da gramática normativa é utilizado como instrumento de distinção e dominação, mais uma vez, né, quem domina a norma culta, quem domina a gramática normativa, é tido como superior àquelas pessoas que não a dominam. Qual o conceito de preconceito linguístico? A minha rede está causando uma qualidade da chamada. Apareceu aqui para mim. Deixa eu voltar para vocês aí, para ver se está travando para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar a aula. Estão conseguindo? Então tá, porque tá aparecendo para mim uma mensagem que, como se a minha rede não tivesse estável. Então tá bom. Vou voltar aqui pro slide. Obrigada, galera. Vamos lá, qual é o conceito de preconceito linguístico? O preconceito linguístico ele vai derivar de construções de um padrão que já é imposto por nós. E foi imposto por quem? E aí a gente volta lá no descobrimento do Brasil, né? Como que foi imposto para nós um padrão? Quando portugueses chegaram aqui, existiam índios que já dominavam a sua língua, a sua comunicação era feita, né? Era tranquilo. Os portugueses chegaram e começaram a nos catequizar, a implantar o português aqui. E quem que chegou aqui foi uma elite econômica e intelectual de Portugal. E aí fixou no Brasil. Então, daí vem a questão da elite econômica e intelectual, que vai considerar como erro e, consequentemente, como reprovável tudo aquilo que é diferente de um modelo imposto. Que modelo é esse? A norma culta, a gramática normativa. Tá bom? Quais são as práticas, aliás, algumas práticas do preconceito linguístico, elas vão revelar alguns outros preconceitos que já são incutidos na sociedade, que nós já falamos, que eu já falei agora no início da aula, o socioeconômico, um preconceito regional, cultural, o racismo, a homofobia. Então, todos esses preconceitos, eles, né, se misturam com o preconceito linguístico. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, como isso acontece. Um médico, há uns anos atrás, ele deve ter sido, não sei, talvez em 2015, 2016, não me lembro agora, ele postou no Instagram essa foto que tá aí no cantinho, né? É uma foto dele com estetoscópio e com uma receita escrita assim: não existe pneumonia e nem raio-x. Esse médico postou isso com o intuito de fazer graça, né? Ele achou engraçado isso, faz uma crítica, ele expôs um paciente que falava dessa forma. E aí, quando ele fala que não existe isso, ele está trazendo à tona aí pra gente um preconceito linguístico. Então, esse médico, o nome dele é Guilherme Capel, e tá com o nome dele aí porque isso foi muito veiculado, né? Acho que passou até no Jornal Nacional, se não me engano. Ele debochou de um paciente na internet por não saber falar, entre aspas, corretamente. Então, não soube usar a norma culta das duas palavras, pneumonia e raio-x, tá? Outro exemplo aí. Um casalzinho, né? Estão flertando. Em época de pandemia não pode, tem que ser online agora. Mas eles estão aí, um olhando para o outro. E aí ele fala: oi, tem problema de nós bater um papo? E aí o coração quebra e ela sai e ele fica sem entender. Por que ela saiu? Porque ele falou problema.
de nós bater um papo. Ela considerou que ele errou, né? Que ele não usou a norma culta, então ele não serviria para ela. Eu já fui essa pessoa, tá? Não me orgulho. Acho que eu já até falei isso com vocês. Mas eu já fui essa moça aí que não dava chance para os desvios ortográficos gramaticais dos pretendentes, mas depois da faculdade eu aprendi que isso é preconceito linguístico e eu nunca mais fiz. Outro exemplo aí, são duas pessoas conversando, e aí a gente vê pela estética, né, pela roupa, que uma pessoa é mais simples do que a outra, e aí o cara fala, temos que ir embora, e aí o mais simples responde, obrigada pela visita, voltem sempre, certo? E aí a pessoa que tá mais bem vestida, aparentemente é uma pessoa economicamente, né, melhor, fala, trembão, né, sou. E aí um bonequinho aí do lado fala, ei, não precisa mais falar desse jeito. Uai, parece que tô viciada em falar assim, não consigo voltar ao normal, e agora? E aí revela seu preconceito linguístico. Para começar, não me dirija a palavra em lugares públicos. Ou seja, falar dessa forma me envergonharia. Você falar comigo dessa forma que você está falando me envergonharia. E o cara, ele tá usando de um sotaque, né? Geralmente das pessoas do interior, e tendo alguns desvios gramaticais que não estão de acordo com a norma culta. Mais um aí, um papagaio, que a gente sabe que é um bicho que repete o que o dono fala, aprendeu a falar bicicleta, cocrete e cardeneta. E aí a mulher fala, nossa, ele fala tudo errado. Pipi, preconceito linguístico aí, né? Apitou o nosso radar do preconceito linguístico. Aí ela fala, vim devolver o seu papagaio. Aí o cara fala, algum problema? O papagaio aprendeu a falar com esse moço aí, né? E esse moço fala problema, fala bicicleta, cocrete, cardeneta. E a mulher acha que isso é errado, e ele fala tudo errado. Então, mais uma vez, nós temos aí o preconceito linguístico. Ok, deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender o conteúdo, entenderam o que seria, para quem nunca tinha ouvido falar, entendeu o que seria preconceito linguístico? Concordam que existe preconceito linguístico? Concordam que esse preconceito ele também tem raízes em outros tipos de preconceitos? Me falem aí um pouco se vocês acham que vocês cometem preconceito linguístico, se vocês têm alguma experiência. Se alguém quiser falar de alguma experiência, né, pode ligar o microfone, tá autorizado, mas me avisa antes que vai ligar aí pelo chat, que eu autorizo vocês a falarem no microfone, tá? Porque às vezes digitar quando o texto é muito grande, vocês vão ficar com preguiça, então eu autorizo vocês a falarem. Liz, quer ligar seu microfone para falar isso aí? Tá com vergonha? Ah, boba. Então vamos lá, deixa eu ver. Professor, eu gostei muito, achei mais lúdico e mais fácil de compreender. Isso que você fala que é mais lúdico, mais fácil de compreender, é porque eu coloquei os exemplos, as tirinhas, e aí fica mais fácil? É isso? Daniel, você leu a apostila? Na apostila fala sobre isso. É um dos mitos, tá? O problema não é ser preconceituoso, o problema é que aceitando tais erros, a riqueza da linguagem se perde. Aí, Daniel, a gente tem alguns problemas de coerência dentro do seu discurso. Vê se você entende o que eu vou falar. Não é uma crítica, tá? Vamos por partes aí. O problema não é ser preconceituoso. Então, você está admitindo que existe preconceito. Ok. O problema é que aceitando tais erros, e se você já está falando que tem aceitar os erros, já está sendo preconceituoso. Consegue entender? A riqueza da língua se perde. Olha só. Não é que a gente esteja aceitando tais erros, tá? Nós só estamos mostrando para a sociedade que existem formas diferentes de falar e que não tem problema, durante uma conversa informal, eu falar nós vai.
não tem problema. Durante uma conversa informal tá tudo bem, a comunicação está sendo feita. É diferente de novo, né? Vou dar o mesmo exemplo sempre, que é talvez uma forma mais fácil de vocês entenderem. Se eu fosse fazer uma entrevista de emprego, e aí eu deveria estar mais ciente da linguagem que eu vou utilizar. É mais formal, uma entrevista de emprego é mais formal. Né? É diferente do William Bonner, no Jornal Nacional, às 8 da noite, dando uma notícia, ele errar, entre aspas, a concordância, entendeu? Vocês conseguem entender? Deixa eu ver aqui, Daniel, vou voltar aqui só porque você está falando para a gente da riqueza da língua. A gente não está perdendo a riqueza da língua porque a gente ainda conserva a norma culta, a gente ainda conserva a gramática normativa, tanto que a gente estuda ela, né? Nós estamos estudando a gramática normativa. E eu cobro a gramática normativa de vocês em prova, por exemplo. Então, de qualquer forma, vocês estão estudando, vocês estão ainda tendo contato com a gramática normativa. Não é uma bagunça de chegar e falar assim, não tem mais gramática normativa, cada um fala de um jeito, tá tudo liberado. Não é. A gente já até conversou sobre isso. Precisamos ter uma gramática normativa. Ela é necessária. E nós vamos continuar estudando. Só que a gente tem que abrir a mente de que tá tudo bem. Tá tudo bem as pessoas de outros níveis sociais, de outros níveis culturais, falarem diferente da gente. Compreendem? Tá tudo bem, Daniel? Você entendeu o que eu falei? Esther não concordou, Luísa não concordou com Daniel. Gabriela falou, mas ser preconceito também é um grande problema. Também é um grande problema, concordo. Luísa respondeu, o Daniel, deixa eu ver aqui. Acho que isso depende também porque pode ser cultural, com certeza. A gente já viu que existe variantes culturais, variantes socioeconômicas, né? Pessoal, a gente tem que pensar que a gente vive numa bolha social. Eu falei esses dias com uma amiga minha que se eu olhar para minha história, né, para esses, vou fazer 30 anos esse ano, então para olhar para os 30 anos que se passaram, eu tive pouquíssimos contatos com pessoas negras, porque elas não estavam na minha bolha social. Entendem? Então, quando a gente fala sobre ser cultural também, eu não tenho contato com pessoas do interior, dá para entender isso? Assim, às vezes a gente precisa furar um pouco a nossa bolha social e entender que existem negros no mundo, não é porque eles não estão na minha bolha social que eles não existem. Existem pessoas que falam e que escrevem como quem mora no interior, não é porque essas pessoas não têm contato comigo que elas não existem. Daniel, saquei, mas entendeu ou saquei, tipo, só para acabar a discussão, Daniel? Porque tem isso também, que eu sei que vocês são assim. Gabi falou, mas ser preconceituoso. Ah, tá. Uhum. Edgar, e também temos que levar em consideração o fator econômico. Muito, Edgar. Eu acho que o fator econômico hoje é o mais preponderante dentro de um preconceito linguístico, né? Porque a gente vê camadas sociais, muitos ricos, pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito pobres. E aí a gente percebe que essas pessoas são muito ricas, elas têm acesso à educação de qualidade, né? E aí elas vão dominar a norma culta. E essas pessoas que são muito pobres, às vezes elas não têm nem acesso à educação. Não é nem que, não tem acesso a uma educação de qualidade. Não, elas não têm acesso à educação. E aí elas não dominam a norma culta, né? E isso não é culpa delas. Brenda, deixa eu ver o que Brendinha falou, concordou com Lara. Luísa foi como a Rafa já falou, que a norma culta da língua é uma forma de fazer com que todas as pessoas de qualquer região possam compreender o que está sendo dito. Perfeita, Lisa, é exatamente isso. A gente precisa ter a norma culta, né? Porque eu acho que até teve um exemplo para vocês de se eu tiver que fazer um contrato, né, de compra e venda de imóvel, por exemplo. E eu estou vendendo um imóvel aqui no Espírito Santo, só que a pessoa que está comprando é alguém que está lá no sul. Se eu usar pocar, esburrou, né, coisas que a gente usa, e aí, deixa eu ver, mas não estou lembrando agora gírias que a gente usa, mas enfim, se a gente começar a usar gírias, palavras, expressões que são daqui do Espírito Santo, será que essa pessoa lá do sul vai entender, vai compreender? Não, então eu preciso ter uma língua padrão para que a gente se conecte. É a mesma coisa do Jornal Nacional. O Jornal Nacional precisa usar uma linguagem padrão, uma norma culta, para que essa fala do William Bonner e da Renata acesse todas as pessoas, acessem as pessoas. Tem muito estudo, muito dinheiro, as pessoas têm pouco estudo, pouco dinheiro, tá bom? Quem é negro, quem é branco. Daniel, isso aí. Então, Daniel
Compreendeu o que eu falei? Tá tranquilo, né? 100%. Top! Maravilhoso, Daniel. Mais algum comentário sobre a nossa aula, sobre preconceito linguístico, sobre o fato da gente... Alguém aí falou que percebeu que sente agonia, então, assim, é preconceituoso inconscientemente, né? Brendinha falou. Professora, infelizmente, hoje o preconceito com o pessoal da zona rural é muito grande. Eles se sentem... Eles se entendem do jeito que eles falam e do jeito que aprenderam lá naquele local. Porém, quando chegam aqui na cidade, ou vão conversar com alguém daqui, há um grande preconceito, verdade. E muitas vezes, não sei se vocês repararam, vou trazer uma outra discussão, mas é para ligar em relação ao preconceito linguístico, tá? Quem tá assistindo Big Brother aí, tá vendo o Babu fazer algumas... chamar a atenção para algumas coisas. Uma delas foi que ele falou, ele já fez muitas novelas, muitos filmes, só que na maioria das vezes ele aparece como um criminoso, né? Alguém que... o pobre, e aí ele traz isso para a questão da discussão racial, né? O negro é colocado, às vezes, nas nossas literaturas, nas nossas teledramaturgias, como alguém... como um bandido, como alguém que vai cometer algum ato errado, enfim, né? Não se dá papel de destaque, um papel de galã, é muito difícil a gente perceber quem são os galãs da novela, quem são as mocinhas da novela, são negros. Então ele trouxe essa discussão. E aí a gente vem para a questão que a Brenda falou, do preconceito linguístico para o pessoal da zona rural. Nós temos muitos estereótipos, né? E aí a gente bota esse pessoal da zona rural como pessoas que não... Deixa eu tentar pensar numa palavra aqui mais correta, né, para usar para vocês aqui. Mas que não dominam, que não são inteligentes, vamos botar assim, né? Quem mora na zona rural só sabe ir lá tirar leite de vaca, arar a terra, pronto. Que eles não são intelectualmente inteligentes. E aí o fato de não dominar a norma culta faz mais ainda com que a gente tenha esse preconceito. Era isso que você estava falando, Brandinho? Eu viajei. Luísa, na época que eu morei no Sul, quando eu falava alguma gíria daqui, ninguém entendia. Demorei muito tempo para me acostumar com as gírias deles, exatamente. Né? São formas de falar, não quer dizer que você estava errada. Prof, então significa que não existe uma forma certa de falar, e sim uma forma que nós consideramos certa? João, boa pergunta. Olha só, vamos pensar o seguinte: não existe forma certa ou errada, isso é fato. O que existe é uma norma culta, que ela deve ser aprendida por todos nós, para que ela seja usada nos momentos de formalidade, tá? E existe a nossa gramática descritiva, que seria a nossa norma coloquial, que é usada nos momentos de informalidade. É isso que você perguntou? Por exemplo, em sala de aula, eu até falei isso na aula passada, em sala de aula, às vezes a gente vai misturar tanto norma culta, aliás, tanto a formalidade quanto a informalidade. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar para vocês, que eu vou conjugar um verbo aqui certinho para vocês, nós vamos descer, eu posso falar, bora galera, nós vamos descer agora. Esse bora galera é informalidade, nós vamos descer é uma formalidade, assim, a gente mescla. Então, não existe uma forma certa e uma forma errada. Existe uma norma culta, que a gente segue, porque a gente precisa seguir, né, nos momentos da formalidade, e existe uma norma coloquial que a gente vai seguir nos momentos da informalidade. Mas se você optar por usar a norma culta em todas as suas áreas, em todos os momentos, ok, você vai ser compreendido. Eu não sei se eu cheguei a dar um exemplo para vocês de uma amiga minha que é advogada. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês que eu também sou formada em direito, eu cheguei a advogar um pouco, e depois, quando eu parei de advogar, essa minha amiga pediu para eu revisar um texto dela, que ela tinha feito sobre Lei Maria. E aí, quando eu li, eu falei, amiga, tá perfeito, assim, né? Tinha alguns desvios da norma culta, que eu arrumei para ela, mas falei, tá perfeito. O problema é, a Dona Maria, que é esse jornalzinho, ia rodar numa periferia de Guarapari. Eu falei, a Dona Maria, ela vai entender? Ela vai... Não vai passado para a norma culta. Tudo bem, é um artigo, tem que usar norma culta, ok, mas dá para você facilmente, dá para simplificar a hora de falar. Para que você vai colocar a Lei Maria da Penha, o número da Lei Maria da Penha? Escreve Lei Maria da Penha, todo mundo já habituado. Entendem? Então, assim, a gente tem que pensar assim, com quem que eu estou me comunicando? Qual o meu contexto comunicacional? Qual a norma eu vou usar nesse momento?
vamos ver, tá? Sim, inclusive o Babu chegou a dar uma aula de história para as meninas da casa em relação ao preconceito na Segunda Guerra. Exatamente. Na Segunda Guerra, na ditadura militar e etc. É isso aí. Aí deu o exemplo racial, né? A gente está aqui na discussão do preconceito linguístico. A Luísa, Lisa, até mesmo quando a gente foi para NRCU, não sei. Tivemos contato com pessoas de outras regiões. E eu achei uma experiência muito legal, bacana. Ah, tá. Um estado. Agora que eu entendi. Daniel, estereótipos são necessários sempre. Peraí. Estereótipos são necessariamente sempre algo ruim? Sempre algo ruim? Não. Não. Mas quando a gente utiliza um estereótipo para preconceito, aí é algo ruim. Luísa falou sim, João, sim, sim, sim. Professor, está travando um pouco, mas deu para entender o que eu falei ou quando tá. Não tá ouvindo direito. Ixi, galera, tá bem travado? Ah, é um acampamento em São Paulo. Achei que fosse um estado que vocês estavam falando aí. Tá, mas tá bem travado a minha voz ou tá bem travado a imagem? Porque se for a imagem, tudo bem ficar travado. A voz também? Aí complica. Esses preconceitos. Vão me falando aí se tá travando ainda, por favor. Esses preconceitos com as pessoas do interior sempre me tocam muito, porque minha família é toda do interior. Aí já tem uma questão afetiva, né, Luísa? Já é uma questão afetiva. Beleza. Olha só, nós temos 3 minutos. Falamos pra caramba hoje. Que delícia. Adorei. Vocês tiveram dificuldade com os exercícios? Eu passei, se eu não me engano, 3 exercícios para vocês. O 9, o 10 e o 11, eu acho. O 9 estava na página 92 e o 10 e o 11 na página 95. Vocês tiveram alguma dificuldade? Querem que eu passe para vocês as respostas? É na apostila 2 que vocês encontram essa apostila no site, no meu Bernoulli lá. E a Marlene falou comigo aí, quem é da Serra, né, pelo menos, a Marlene falou comigo que essas apostilas estão disponíveis na escola, que vocês podem pedir para os pais irem lá pegar as apostilas. Quem, né, mora perto ou que o pai passe ali, pode pegar a apostila lá na escola. Mas é na apostila nova. Ninguém teve dificuldade? Já peguei a minha, estou com a minha, ok, tá de boa, prof, não tive dificuldade. Então, podemos começar as nossas despedidas. Ou alguém aí, oi, está com dificuldade, não conseguiu fazer o exercício. Lembrem-se, galera, que a aula é muito importante, né? A gente está tendo esse contato toda semana, a gente está postando material para vocês, mas tirar dúvidas, principalmente fazer os exercícios, é o momento de vocês pegarem esse conteúdo, colocarem em prática para fixar o conteúdo, tá bom? Então, por favor, façam os exercícios. Eu não sei, Antônio, se a escola tá aberta a tarde toda. Dá uma ligadinha para lá. Eu não sei, porque a gente tá fazendo home office, né? Eu tô ficando em casa. Também tô com saudades, Brenda. Eu acho que eu já falei isso com vocês. É super real. A gente sente muita falta de vocês todos. Então, beijos. Tchau, Eduardo. Vai insistir em me chamar de tia, esse menino, meu Deus. Até 2h30? Por quê? Eu não tenho aula com vocês 2h30, não, Débora. Hoje não. Amanhã eu tenho aula, mas também não sei se é 2h30, não, hein? Deixa eu até ver aqui a aula de IT amanhã. A aula de IT amanhã é de manhã, inclusive. 8 horas da manhã. Ah, até 2h30. Ai, que susto. Entendi. Nossa, achei que tivesse marcado uma aula para mim, eu não estava sabendo. Então tá bom. Ó, beijos. Fiquem bem, com saúde, principalmente saúde mental, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, às 8 da manhã, cedinho, cheio de olheira e cara inchada, tá bom? Tchau. Te amo vocês. Momento da foto.
Lindos. Tchauzinho.